Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai Celestial, mais uma vez nós levantamos nossa voz em direção ao Teu trono de graça, Senhor. Agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar em Tua presença, Senhor. Estar em Tua presença, ó Deus, é a melhor coisa que há. Nós pedimos que o Senhor possa continuar abençoando esta reunião, como o Senhor tem abençoado, ó Pai, com estes hinos de Sião, com todo esse serviço que foi feito, Senhor, louvor que tem saído da boca de cada um dos Teus filhos. Recebe, Senhor, a nossa adoração, aceita o nosso louvor. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Amém. Quantos estão alegres? Pode dizer amém. Amém. Graças a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Nossos irmãos que estão pela internet, que Deus continue vos abençoando, não é? E os nossos irmãos também, lá em Sergipe região. Deus continue abençoando pela manhã. Eu esqueci de comunicar aos irmãos, mas vocês que são de casa já conhecem o seu pastor, não é? Já estão acostumados. A gente, às vezes, tem essas dificuldades mesmo. Mas graças a Deus pelas dificuldades que nós temos, não é? Você pode dizer amém? Pelas dificuldades que você tem? Graças a Deus. Amém. Então, Deus continue abençoando a todos. Muito bom ver muitos irmãos que nós não vimos de manhã, não é? Irmão Francisco, esposa, Deus abençoe. Não dá para a gente falar de todos, a gente vai vendo, vai lembrando. Não dá para falar de todos. A irmã Lira, Deus abençoe a irmã Lira. E muitos, né? Não vou começar a falar, senão a gente vai. Mas é muito bom, irmãos, estar aqui mais uma vez. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, como foi anunciado. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e 2. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. É o título desse capítulo. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar, meus irmãos. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé.
Eu estava ali com o pastor Jair Flores no escritório, o pastor Júnior, e depois que o pastor Jair Flores saiu, nós estávamos falando um pouquinho sobre esses testemunhos, e o pastor Júnior estava dizendo exatamente isso. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então, olhando para Jesus, amém? Estamos olhando para Ele nessa noite? Graças a Deus. Eu ainda vou tomar aqui, um trechinho ainda, um destaque do culto de sexta-feira, do culto de oração. Pastor Carlos ainda. Ele disse que as provas são sal. Achei interessante ele dizer isso. Ou seja, sal é tempero, não é? As provas são o tempero da fé. As provas são o tempero da fé. Então, não é coisa ruim. Aqui na mensagem, olhe, no parágrafo 232, o Brando diz assim, qualquer coisa puxa o paletó aí, tá? Pastor Jair. Pastor Júnior aí. 232. Quando Jó, até mesmo todos os seus amigos o rejeitaram, tudo estava errado. Jó continuou olhando para o céu. Falar de provas, claro que nós temos muitos testemunhos, não é? Provas, lutas, tribulações, fazem parte da nossa caminhada, irmãos. Isso faz parte da caminhada do cristão. Jesus disse, ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Então faz parte da nossa jornada. Então veja, tudo estava errado. Jó continuou olhando para o céu. Para pensar. A vida mudar assim dá uns 180 graus. 180. Jó estava lá em cima. Jó tinha um nome. Jó tinha uma família. Jó tinha um bom patrimônio financeiro. Jó tinha uma posição. Então Jó estava muito bem humanamente falando. Só que Jó não sabia o que estava acontecendo lá em cima. Uma reunião que houve no céu. E o seu acusador foi até lá. De repente a sua vida virou. Meu Deus, que coisa, né? Jó não era um ímpio. Jó não era um pecador. Jó era um filho de Deus. Jó continuou olhando para o céu. Jó, sabe aqueles jumentos que você tinha? Sim, sei. Pois é, os midianitas vieram e deram sobre ele, levaram teus jumentos. Jó olhou para o céu. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
E isso foi vindo, foi vindo, foi vindo. Bom, alguns deles disseram: você tem pecado encoberto. É por isso que você está nessa condição. Você tem pecado encoberto. Irmãos, Deus não gostou disso. Deus não gostou. Você está olhando, Jó, o que você está procurando nessa condição? Isso são nuvens de testemunha, irmãos. Amém? São testemunhos, são testemunhas que nos ajudam a olhar para essas coisas. Veja, o que você está procurando nessa condição? Porque você pecou. E é tudo que o diabo quer. É que você não olhe para Jesus. Quando você dá um tropeço. A gente tropeça, muitas vezes vai ao chão. Mas olha para cima. O Calvário nos puxa para cima, irmãos. Amém? Deus provou o que Ele fez com você. Você tem pecado encoberto, Jó. Bom, e ali o inimigo estava tentando, não é? Tentando a Jó. Tentando a sua fé. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? Numa hora como essa aqui, sabe aquela sementinha que você tem no coração, que Deus colocou desde antes da fundação do mundo? Você crê que tem essa semente? Quando isso aqui acontece, aquela sementezinha que você tem no seu coração, aquela sementezinha da vida eterna, aquela sementezinha de eleição, ela é regada. Ela é regada. Amém? Mombrano passou por aquela prova tremenda, perdeu esposa, perdeu filho, Deus não ouvia a sua oração. Mombrano disse: quando eu orava, era como se fosse um lençol negro. Minha oração não subia. Olha que angústia. Deus não me ouvia. E às vezes eu penso, eu comparo a minha experiência, a minha vida com a daquele profeta. Você pode comparar a sua também. E aí, determinada feita, o irmão Brando estava indo ao cemitério levar flores ali para colocar na cova da sua esposa, e o senador, esqueci o nome dele, não sei se alguém lembra. Weasley. O senador Weasley se aproximou, chegou ali do irmão Branham, colocou a mão no seu ombro. Que coisa. Bill, você é um bom homem. Eu vejo você nas esquinas, pregando, falando de Jesus. Em uma das mensagens, o irmão Branham disse assim, ele trabalhava quando ele ainda colocava meio fio. O Branham teve essa fase de colocar meio fio, não é? Colocar meio fio na rua, né, na estrada. E ele chegava 10 horas da noite, com as mãos cheias de calo, e às vezes até sangrando. Sua esposa enfaixava a sua mão, ele pegava a sua Bíblia e ia pregar nas esquinas até meia-noite. E aquele senador disse assim, eu já te vi nas esquinas falando desse Deus, muitas vezes.
E o irmão Branham disse assim, ele não podia dizer que Deus não existe, porque eu sabia que ele existe. Você sabe que ele existe? Ele é real para você? Ele é real para nós. O Evangelho é o poder de Deus para nos transformar. Não é uma utopia, não é um sonho. Nós não estamos aqui fantasiando ou encenando uma peça. Não. Nós estamos nesta causa de coração. De coração. E aí, de repente, ele disse, Bill, parece que ele não te ama, não é? Parece que Deus não te ama. Deus está vendo você passar por isso, Deus viu você testificar, Deus viu você pregar, Deus viu você descer esse tanque para ser batizado em seu nome. Deus viu você testificar desta mensagem no seu trabalho, para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua vizinhança. E agora parece que ele não se importa com você. Se você ainda não chegou nessa condição, se isso ainda não aconteceu com você, tome tento nesta noite. Você não vai estar só. Então eu vi você testificar, Bill. Mas parece que ele não te ouve. Ele não se importa com você. E aí o irmão Branham disse que aquilo, de certa forma, o atingiu. Aquilo o atingiu. Aquilo não foi bloqueado na sua mente. Passou pela mente. O pastor Júnior me ajudou ali dentro, viu, pastor Júnior? Aquilo foi bloqueado, não foi bloqueado na sua mente. E às vezes tem coisas que não são bloqueadas na nossa mente mesmo, não. Às vezes nós vamos chegar lá com o nosso psicológico abalado. Às vezes nós vamos chegar lá com o nosso racional abalado. Mas vamos chegar. Então aquilo passou pela mente do irmão Branham, ele arrazoou aquilo. É tudo que o inimigo quer, que nós arrazoemos. Deus não me vê, Deus não me ouve, parece que a coisa esfriou, parece que não é... Mas ele disse, quando estava chegando aqui, ó. Aqui. Aqui no coração. Quando estava chegando aqui no coração, ele tinha uma estaca, irmãos, que foi fincada no seu coração antes da fundação do mundo. Essa palavra é a verdade. Esse Deus que eu tenho testificado dele, ele é real, sim. E ele diz como Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Veja, Jó sabia que ele não era pecador.
Agora, hoje nós temos entendimento disso. Nós sabemos o que é pecado. Você é da noiva. Você é noiva? Então você sabe o que é pecado. Jó sabia que ele não era pecador. Ele havia cumprido exatamente cada palavra que Deus exigia. E sabe o que era que Deus exigia? Mombrano diz, aquele holocausto. Aquele holocausto foi tudo o que Deus pediu. Deus pediu apenas o holocausto e Jó sabia que ele havia feito o holocausto. Ele fez por ele e ele fez pelos seus filhos também. Irmãos, eu creio nisso com todo o meu coração. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como Deus vai fazer isso, eu não sei como Ele vai fazer. Eu só sei que Ele vai fazer. E é isso que me faz orar, e é isso que me faz clamar, e é isso que me faz, e te faz também como pai, como mãe. Amém? Orar, clamar, chorar. Jó fazia isso pelos seus filhos. Deus apenas pede que você creia em sua palavra. Você entendeu isso? Deus apenas pede que você creia em sua palavra. Por isso você está aqui nesta noite. Por isso esses irmãos estão pela internet. Quanta coisa na internet para se ver. Mas eles pegaram o canal certo, a sintonia certa. A sintonia de ouvir a palavra. Amém, amém, diz o irmão Brana. Ele não pergunta ele não pergunta todos esses ismos e credos e tudo mais, essas coisas complicadas. Ele pede para você crer nele. Aquele que crê em mim. Amém e amém. Marta já estava com seu irmão morto há 4 dias. Mas ela foi até Jesus crendo. Amém? E a sua fé produziu aquela ressurreição. A sua fé produziu aquela ressurreição. A sua fé produz a sua cura nesta noite. É a sua fé que produz a sua libertação nesta noite. É a sua fé que produz o batismo com o Espírito Santo esta noite. Aquele que crê em mim, nas obras que eu faço, olhem para Ele, todos os confins do mundo, e vivam. Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Amém e amém. Sim, Senhor. Não espere por mais nada. Olhe. Jó se levantou e olhou. Isso aqui eu gostei demais. Ele se levantou. O Calvário nunca vai te puxar para baixo, irmãos. Nunca vai te mandar para baixo. Nunca vai te levar para baixo. O Calvário sempre vai te puxar para cima. Veja, Jó se levantou e olhou. Ele viu sua carne, toda a corrupção,
Ele viu sangue sobre ele. Jó não estava delirando, não, irmãos. Ele viu furúnculos sobre ele. E agora? E agora? E quando a coisa é aparente mesmo, o olho natural, o problema, as dificuldades, e aí? Eu disse, nós não estamos vivendo uma utopia, um sonho. Não. Mas tem uma coisa, olha, tem pessoas que só conseguem olhar até o problema. E termina ali. Mas Deus nos deu olhos para olhar além do problema. Aquele senhor que estava com o filho morrendo, não tinha condição, estava no hospital, a máquina estava quase zerando o coração dele, ele esperando pelo profeta para orar pelo seu filho. E a condição era terrível, o diagnóstico do médico era difícil. E tudo ali, os laudos, toda a prescrição. Mas ele estava aguardando aquele profeta, porque ele sabia se aquele profeta falasse com Deus, Deus ouviria a sua oração. Até que o profeta chegou e orou, e a criança continuou da mesma coisa, e aquele pai, glória a Deus, aleluia, e a enfermeira chegou nele e disse, Senhor, o senhor não está entendendo? Por que o senhor está alegre dessa forma? Você não está vendo a condição desta criança, você não está vendo a condição desse problema. Não deixa o diabo explorar a sua mente assim, não. Olha aquela máquina, senhor, a máquina está parando, está dizendo que o coração da criança vai parar. O senhor não está vendo naquela máquina? Ele disse, eu estou vendo sim, mas a questão é que eu não estou vendo na máquina, eu estou vendo o que está além daquela máquina. Além daquela máquina, uma promessa de que pelas minhas pisaduras tu serás sarado. É isso que nós estamos vendo, irmãos. Oh, Deus. Pode mais? Cadê o outro pregador? Já deu meu tempo? Até 7h30? É? Veja, Jó se levantou e olhou, ele viu sua carne, toda a corrupção, ele viu sangue sobre ele viu furúnculos sobre ele, sua esposa veio. Meu Deus. Os membros de sua igreja o abandonaram e o acusaram de ter pecado encoberto. Sua esposa veio e disse, você parece miserável, porque você não amaldiçoa a Deus e morre? E ele disse, tu falas como uma louca. Em uma mensagem, Mombrano diz assim, olha o coração de um cristão. Jó não disse, tu és uma louca. Jó não praguejou contra a sua esposa. Jó disse, tu falas como uma louca. A condição foi forte demais, irmãos. Tu falas como uma louca. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que você está dizendo quando você diz isso aqui? Você está dizendo que ele tem o controle. E que você confia.
no controle. Amém? É isso que você está dizendo. Mais ou menos naquele tempo, quando ele permaneceu com a palavra, então os relâmpagos começaram a brilhar, os trovões rugiram, e o profeta olhou para o céu e ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Que maravilha. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele se levantará nos últimos dias nesta terra. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: olha, se aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré, se ele estiver em vós, ele também ressuscitará. Aleluia. Os vossos corpos abatidos. Olha para isso. Vamos olhar para isso. Amém? Ô pastor, quer dizer que o senhor está dizendo para ignorar? É sim, é para ignorar mesmo. Se deu certo com o profeta, dá certo com você também. Se deu certo com Jó, vai dar para você também. Se deu certo com Moisés, vai dar para você também. Amém? Se deu certo para Davi, vai dar certo com você também. Aleluia. Nós estamos tomando uma coisa experimentada. Eu sei que meu Redentor vive, ele se levantará nos últimos dias nesta terra, mesmo depois que os vermes da pele destruírem este corpo, ainda em minha carne verei a Deus, a quem verei. Aleluia. Vou terminar com isso. Não, vou terminar aqui. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus.